que dá ibope, o que dá engajamento? É BO, é fofoca, é intriga. A fofoca, ela é doentia para o sistema. E algumas empresas, elas potencializam a fofoca por conta de não terem alguns posicionamentos de gestão. Primeiro, o líder não pode ser ele o fofoqueiro. Então, eu já trago essa provocação. Tem muitos líderes que me dizem, Vanusa, eu não trabalho. O dia inteiro o povo fica batendo aqui na minha porta e o Joãozinho fala da Maria e a Maria fala do Pedro e nananã. E eu, né, olho para essa pessoa e eu digo, e você escuta? Porque se você está escutando toda a fofocalhada do dia, concorda que você talvez é tão fofoqueiro quanto? Então eu trago essa provocação. Quando começa a vir muita fofoca, primeiro passo, eu enquanto líder, será que eu também não estou inserida nesse sistema imaturo, infantil, né, de passivo-agressivo? Essa é a primeira provocação. O líder, ele às vezes, ele entra numa postura de salvadora ou de salvador, que as pessoas trazem a fofoca, ele já diz, sério? Tá, calma, vou falar com o Joãozinho. Aí vai lá e fala com o Joãozinho. Aí o Joãozinho, ai, Vanusa, mamãe Vanusa, mas é assim, assim. Ai, não, calma, vou falar lá com o fulano. E aí o líder infantiliza a equipe. Então eu acho que os líderes, eles precisam ouvir, né? Acho que o que difere da fofoca de uma fala importante que precisa trazer para o líder é a intenção. Se você me traz uma situação, Vanusa, está acontecendo tal coisa com a Maria. Se a tua intenção for genuína em contribuir e me dar um toque para eu, enquanto líder, ir lá e resolver, opa, então não é fofoca. Mas não é disso que a gente está falando, né? Não. O que a gente está falando é quando o colaborador, ele é dodói, ele vai lá pro líder, reclama, daí o líder veste a capinha de super-herói, aí vai lá fulaninho, aí ele infantiliza, aí vira uma creche. E como que ele... E aí, pensando nesse contexto, né, nesse desenvolvimento, porque muitas vezes os líderes fazem isso com o objetivo e a intenção de resolver, mas acabam infantilizando. Sim. Qual é a melhor forma, a forma mais coerente, por assim dizer, ou uma das formas, de se resolver isso de modo a não infantilizar a equipe? Como que esse líder deve agir? Devolvendo para a pessoa a solução, com orientação. Digamos que você vem trazer para mim uma fofoca. Ai, Vanusa, Maria, não sei o que, não sei o que. Eu até posso escutar, por uma questão de respeito, mas eu digo, Emerson, conversa com a Maria. Vai lá, fala com ela desse jeito. Ah, mas ela vai ficar brava. Conversa com ela, ó. Fala desse jeito. O líder, ele educa e ele estimula que as pessoas falem diretamente uma com a outra. O que acontece é o quê? Quando o líder, ele não tem esse preparo, ele estimula o que a gente estuda, que é a triangulação nos relacionamentos. Então ele acaba sendo o meio. E aí ele começa a criar uma equipe extremamente infantil, que qualquer dodói vai lá e pede colinho para a mamãe. Ai, vou lá reclamar para a mamãe Vanusa. Que daí a mamãe Vanusa vai lá e fala com o Pedrinho. Aí o Pedrinho, sabe? Então o líder, ele precisa devolver, ele precisa dizer, Emerson, vai e conversa com Maria. E aí eu preparo você para conversar com ela. Então, e ele precisa também fazer essas paradas de desenvolvimento com o time, falando sobre o que é uma triangulação, né, os impactos que isso gera. Quando a gente estuda comportamento, na comunicação tem o comportamento passivo, o passivo-agressivo, o agressivo e o assertivo. O passivo é aquele que não tem boca para nada. Escuta tudo, guarda. Quando ele explode por um extremo. Ele pede para ir embora, ele pede para separar, então é aquele que guarda, não consegue se expressar. O passivo-agressivo, e é esse que a gente vê que está cheio nas empresas, que vai ao encontro da tua pergunta, é aquele que ele não consegue expressar, ele não tem coragem de dizer, Emerson, ontem o que você falou me incomodou. Ele não tem essa coragem nem essa... Maturidade? Maturidade, exato. Mas ele faz algo muito feio. Ele fala de você pelas costas. Aí chega o outro coleguinha, ele não fala direto, mas ele fala, poxa, fiquei chateado com o Emerson, não sei o quê. Isso é uma erva daninha para as equipes. Então esse é o passivo-agressivo. O agressivo é aquele que diz, sou sincero, falo na cara, doa que doer. E eu digo, sim, você até é sincero, só que a forma que você fala, você está sendo grosseiro. Você está agredindo, você está negando o direito do outro. E o assertivo é aquele que consegue se expressar.
ele consegue dizer, ele consegue dar limite sem machucar o outro. Isso eu trabalho muito no módulo de comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma técnica que pode ser aprendida, onde eu aprendo a dar limite, aprendo a me posicionar e eu paro de triangular. O triangular é quando eu fico falando por trás. Gente, isso é tão simples. E o mundo inteiro triangula. Duvido que alguém que esteja nos escutando nesse momento nunca tenha triangulado. Em algum momento da vida, eu, você, qualquer um de nós falou mal de alguém. E aí eu penso, qual é o ganho? E aí você pode ver, né, o que dá ibope, o que dá engajamento. É BO, é fofoca, é intriga. Então o ser humano tem luz e sombra. E as equipes, muitas vezes, elas criam um padrão. E às vezes o líder ele é o ponto central disso, um padrão de triangulação, de ficarem falando mal uma das outras. E aí nesse caso, quando o líder toma essa consciência de que caramba, todo dia eu triangulo, eu vou almoçar e eu fico falando do meu chefe todo dia. Opa, cara, isso é totalmente tóxico, você se auto-prejudica, se auto-intoxica. Então o líder primeiro ele toma essa consciência e ele passa a não ser mais o fofoqueiro ou o passivo fofoqueiro, e quando alguém traz uma fofoca, ele estimula que essa pessoa fale diretamente. Então ele começa a dar esse exemplo de uma postura mais adulta e mais madura. E quais são as consequências dessa triangulação dentro de uma empresa? Nossa. A nível de quais resultados, de uma forma mais clara, negativos tendem a acontecer? Nossa, inúmeros conflitos, baixa de produtividade e principalmente falta de confiança. Eu já vi 3 amigas que se davam super bem, tá? Super bem, uma hora para outra, assim, de uma maneira bem sutil, aparentemente não tinha maldade. De uma hora para outra, uma começou a falar mal, né? As duas começaram a falar mal da terceira que não estava junto. Daqui um pouco a terceira soube, daqui um pouco... Acaba com a confiança. Então, e quando não tem confiança, não tem ambiente seguro. Quando não tem ambiente seguro, eu fico toda hora desconfiando da tua intenção. E se eu desconfio da tua intenção, olha, não adianta ser toda polida, falar com script, não adianta. É até pior. Eu sempre digo para o líder, eu prefiro aquele líder que às vezes ele é mais chucrão mesmo, mais rústico, né? Mas que ele é honesto, que você não desconfia da intenção, do que aquela pessoa que ela é toda polida, toda cheia de técnica, mas eu não confio. Então, acho que o maior prejuízo da triangulação é a quebra da confiança. E essa quebra de confiança pode resultar em que tipo de problemas para a empresa? Nossa, as pessoas... começam a brigar uma com as outras, começam a atrasar a demanda. Você me manda um e-mail, eu digo, eu não vou entregar porque ele já falou mal de mim. Começa a ter altíssimo turnover, né? Eu fico lá só porque sou obrigado. Começa a gerar um péssimo clima organizacional, porque as pessoas não se gostam, né? É totalmente destrutivo. De uma forma clara, então, esse processo de triangulação na comunicação, quando o líder... ele não assume um papel de um líder maduro, mas de um líder que infantiliza a equipe, vai trazer prejuízos financeiros para a empresa. Totalmente, totalmente. Porque o tempo que eu perco pensando se você está ou não com uma boa intenção, é o tempo que eu poderia ter feito um projeto. É o tempo que eu poderia ter resolvido tal coisa. Então as pessoas ficam tão aqui, armadas. Eu sempre brinco, né, com os empresários que eu atendo. Eu digo, eu queria ter um aparelhinho para conectar a gente, para calcular o tempo que a gente perde pensando mal do outro ou falando mal do outro. Emerson, eu te asseguro que seria muito tempo. Da hora que acorda até a hora que dorme, as pessoas, ficamos bons no que fazemos mais, né? E às vezes ela fica boa de fofoqueira, ela fica boa de julgadora. Ela fica ali, pensando, o que será que o Emerson quis dizer? Cara, para. O movimento adulto para de ficar neurótico, para de ficar pensando, mas será que o Emerson ficou chateado? Pergunta, Cristo, vai lá. Emerson, ontem aconteceu essa situação. Ficou chateado? Teve alguma situação que te incomodou? Cara, é autorresponsabilidade. Eu acho que o mundo ele precisa sair dessa infantilização e ir para uma postura mais adulta. Mas isso começa com o líder.
você.